Então eu queria compartilhar, algo que o Senhor tem falado comigo. E como eu falo já várias vezes, a gente tem autoridade talvez para falar de uma coisa, ou se você está de fato vencendo naquilo, ou se você está no mínimo sendo apertado por aquilo, E dessa vez não é diferente. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês é uma mensagem que tem falado muito comigo. Desde o final do ano o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e me apertado muito. E eu queria que você de fato abrisse o seu coração, não para mim, mas para o que o Espírito Santo pode fazer hoje dentro de você, dentro do seu coração. Amém? Eu já falei outras vezes em outras mensagens, talvez você já tenha ouvido isso, que a vida do crente ela é uma jornada. E eu queria resgatar isso antes até de entrar no ponto, que todo mundo teve um nascimento natural, Igual a Débora fez aniversário aí, 21 de maio. Hoje é aniversário da Helena também, é aniversário da minha filha, a Helena, minha filha mais velha. Então, todo mundo teve um nascimento natural, mas é imprescindível também de que todos nós tenhamos um nascimento espiritual. Nós precisamos nascer de volta, foi isso que Jesus nos disse. E uma vez que nossos olhos foram abertos para quem é Jesus, e nós entendemos o que Ele fez por nós, nós passamos por uma porta. Jesus se apresenta como uma porta. E essa porta ela te dá acesso a um caminho, e esse caminho vai te levar até a salvação da sua alma, Ele vai te levar até o fim de todas as coisas. Então a vida cristã de fato ela é uma jornada. Então nós temos um nascimento natural, nós temos um nascimento espiritual, e a partir desse dia você começa a caminhar no sentido de amadurecimento cristão, no sentido de se parecer mais com Jesus. E a Bíblia fala de que aqueles que perseverarem por esse caminho alcançarão a salvação. Então, se a gente não tem a consciência de que a nossa vida de fato é uma jornada, é uma caminhada por um trecho, dificilmente você vai conseguir entender o real motivo da sua vida. Então, se a gente não tem essa consciência, muitas questões que envolvem a nossa fé e essa maneira de ver o mundo, essa cosmovisão, ela pode ficar distorcida. Então por que eu falo isso? Porque a vida cristã ela não tem como ser estática. Você não pode viver uma vida cristã parado no mesmo lugar. Porque a vida é uma jornada. Você está caminhando, você precisa avançar. Se você um dia tomou essa decisão por Jesus, e você daquele dia até hoje não vê nenhuma mudança na sua vida, sem dúvida nenhuma, alguma coisa de errado está acontecendo. Talvez você esteja perdido no meio desse caminho, e você precisa se encontrar. Porque de fato, se a gente continuar da mesma maneira que nós nos encontrávamos quando nos deparamos com Jesus, a gente não vai cumprir um propósito da nossa vida, que é viver uma vida para louvor e glória de Deus. Nós precisamos caminhar e sermos transformados à medida que a gente caminha, para que a nossa vida seja uma vida que entregue louvor e glória a Deus. Então eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, para a gente começar a falar sobre isso. Então Efésios capítulo 1, irmãos, a gente vai ler bastante a Bíblia, porque é um jeito de diminuir os problemas da palavra. Quando você lê muito a Bíblia, você diminui a quantidade de coisas que você tem que falar por você mesmo. E a assertividade da palavra aumenta drasticamente. Então eu prefiro sempre ler muito a Bíblia, e a Bíblia vai falar com você. Amém? Eu falo que às vezes eu tenho o sentimento de que melhor do que qualquer pregação seria enfileirar vários versículos. E a gente poderia ficar aqui 1h30 lendo um versículo atrás do outro. Sem dúvida nenhuma a mensagem seria fantástica. Mas em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar a respeito de o que tanto nós recebemos do Senhor.
Então vamos ler comigo Efésios 1, a gente vai ler do 3 até o 14. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão pelos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre todos nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Em Cristo somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos mais uma vez para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, mais uma vez. Então, só nesse texto ele fala 3 vezes que a nossa vida foi resgatada pelo Senhor para louvor da glória da sua graça, para o louvor da sua glória e para o louvor da sua glória. E fica muito claro nesse texto o quanto Cristo é a parte central de toda a história. Você vê que, como diz aqui, como Paulo falou, tudo convergiu em Cristo. Tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra, tudo se encontrou em Jesus. E através dele nós fomos resgatados. Através dele recebemos a mensagem desse mistério do Senhor, que é nós sendo a herança de Deus, que é nós sendo alcançados pela obra da cruz. Então, para a vida do crente, seja para louvor da glória de Deus, ela precisa, invariavelmente, passar de um estado somente de consciência para uma vida prática. Ter a consciência de tudo que o Senhor fez por nós, mas não praticar aquilo que Ele deixou para que a gente fizesse, é uma incoerência muito grande. Porque isso vai ficar somente dentro, às vezes, do coração e da mente. E a falta de prática vai redundar na falta de louvor e glória do Senhor. Nós não podemos ser só crentes para nós mesmos. Nós não podemos somente guardar aquilo dentro do nosso coração e não colocar para fora, não termos uma fé prática em fazer as coisas que nós precisamos fazer, e com isso dar louvor à glória de Deus. E Deus tem me esticado muito quanto a isso, como eu falei para vocês. Desde o final do ano, Deus tem falado muito a respeito de como existe uma necessidade na minha vida de fazer com que a minha fé seja uma fé mais prática e não uma fé tão teórica. E uma palavra que veio na minha mente desde o final do ano, e eu na hora não tive entendimento, e confesso, ainda não consigo entender exatamente aonde isso vai me levar, mas a palavra era relevância. E no primeiro momento eu até pensei, puxa, relevância, então, sei lá, talvez eu preciso postar uns vídeos na internet, né, para os outros verem, curtirem e tal, e ser mais relevante. Eu preciso que as pessoas talvez notem um pouco mais a minha presença e tal, e aí eu vou ser mais relevante. Mas logo eu já entendi que não era isso, irmão. Mas tinha muito mais alinhado a ter um discurso alinhado com a prática. Para que as coisas que eu possa falar, elas possam ser vistas pelos irmãos. Possam ser vistas na minha casa, possam ser vistas na minha família, possam ser vistas aqui na igreja, que nós estamos no meio dessa comunidade de fé.
Então, como eu falei, eu acho que Deus ainda tem muito ao que falar para mim sobre isso, sobre essa relevância, mas eu tenho uma consciência, um apontamento que tem muito mais a dizer a respeito de uma fé prática, que traz para a vida de um crente a maneira de demonstrar aquilo que ele sente, demonstrar aquilo que ele entendeu, demonstrar as coisas que já estão gravadas dentro do seu coração e da sua cabeça, e ter um discurso cada vez mais alinhado com a prática. Então, dentro disso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele é fundamental e indispensável para que a gente viva essa vida para louvor e glória do Senhor. Sem o Espírito Santo é impossível viver a vida que Cristo nos predestinou a ter. E é por isso que Jesus mesmo disse, depois de ter morrido e ressuscitado, de que ele precisava sair da terra, ir embora e deixar o Espírito Santo aqui. É justamente porque, à medida em que nós vivemos a nossa vida cristã, Jesus precisava sair daqui, porque nós sabemos hoje, Ele está preparando um lugar para nós no céu. E Ele fez sim uma obra óbvia, quando Ele veio aqui, morreu por nós, para a salvação da nossa alma, a remissão dos nossos pecados, mas esse trabalho precisava ter uma continuidade na terra. E Ele falou, eu vou deixar o Espírito Santo aqui. E o que é o Espírito Santo, irmão? É Deus vivendo dentro de nós. Hoje nós temos essa potência, pela graça e misericórdia de Deus, que é o próprio Deus, Espírito Santo, morando dentro de nós. E é Ele que nos capacita a viver essa vida que vai render louvor e glória a Deus. Sem o Espírito Santo é completamente impossível que isso aconteça. E em João capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus fala, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhe falar, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Então o papel fundamental do Espírito Santo nas nossas vidas é apontar para Jesus, é continuar a obra que Cristo inaugurou na cruz, abriu um novo e vivo caminho, e o véu foi rasgado, nós temos acesso a Ele, sem nenhum mediador, mas sim através do próprio Cristo, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas essa obra que nós temos que viver nessa vida, que é uma jornada, ela precisa necessariamente do Espírito Santo para que a gente consiga cumpri-la, para que a gente possa satisfazer aquilo que o nosso Deus quer de nós. Sem o Espírito Santo isso é impossível. Então nós que estamos nessa nova aliança, nós que viemos depois de Cristo, nós vivemos uma promessa que foi anunciada pelo profeta Jeremias no Antigo Testamento, e foi escrita no livro de Hebreus, onde fala que, e disso nos dá testemunha também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei na sua mente. Então na nova aliança nós temos as leis do Senhor impressas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Elas não são mais leis externas como eram as leis de Moisés, mas são coisas de dentro de nós. Então hoje o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, vive dentro de nós e nos deu um coração de carne ao invés de um coração de pedra. É um coração inclinado para as coisas do Senhor, um coração que tem a capacidade de obedecer ao Senhor, através desse empoderamento do Espírito Santo que vive dentro de nós.
Então nós estamos nesse período. E esse Espírito Santo, ele também é chamado várias vezes na Bíblia como o Espírito da graça. E por quê, irmão? É para a gente ter absoluta certeza de que tudo vem da graça de Deus. Então não depende de nós. Não é o nosso esforço que vai fazer com que a gente cumpra tudo que o Senhor nos pede, que a gente viva uma vida para louvor e glória dEle. Não são as obras que nos justificam, mas é a graça, é uma ação exclusiva de Deus, que através da misericórdia dEle, Ele derramou sobre nós, e hoje nós temos acesso a tudo que Ele nos deixou. E o Espírito Santo, o Espírito da graça, mora dentro de nós. E Ele é chamado Espírito da graça, para que a gente tenha certeza de que o Senhor é o único digno, e pela exclusiva vontade de Deus, Ele nos resgatou do lugar onde nós estávamos. E esse Espírito, ele continua nos influenciando, nos apontando para Deus, inclusive nos ajudando a crescer na nossa fé. Então, o centro da minha mensagem hoje seria assim: então, se os nossos olhos foram abertos, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a nossa fé precisa nos tirar do lugar de cristãos teóricos para um cristianismo prático e vivo, que traga glória e louvor a Deus desde já. Pois estamos vivendo as nossas vidas nesse mundo e precisamos manifestar de como vivemos essa atuação do Espírito Santo. Caso contrário, nós estamos perdidos em alguma parte do processo. Então, se a nossa vida hoje não manifesta a vida de um crente que tem o Espírito Santo dentro de você, as leis do Senhor impressas no seu coração, e nós não manifestamos isso, nós estamos perdidos em alguma parte do processo. Alguma coisa está errada. E eu te pergunto, onde você está hoje nesse processo de glorificar a Deus? Se a gente olhar para dentro de nós mesmos, aonde nós estamos? O quanto a nossa vida hoje glorifica o Senhor? O quanto a nossa vida hoje traz louvor e glória para o Senhor? E eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez em Filipenses capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo. Filipenses capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 9. Então primeiro a gente vai começar lendo essa oração que Paulo fez pelos filipenses. Então Filipenses 1, Filipenses 1, versículo 9. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. Então aqui nesses primeiros versículos, Paulo ora para que os filipenses tenham o seu amor e o seu conhecimento aumentado, a sua percepção aumentada, para que se mantenham inculpáveis até o dia da volta do Senhor, cheios de fruto de justiça, e para que isso redunde em louvor e glória de Deus. Agora eu quero que você avance no mesmo capítulo 1, para o versículo 21. Aqui Paulo fala como que ele vive na terra, e ele fala como ele é um exemplo para ser seguido. Então Filipenses ainda capítulo 1, a partir do versículo 21. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então aqui Paulo já diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz: eu já queria, com certeza, morrer, cara. Eu queria estar com o Senhor, porque ele já tinha entendido
de que as recompensas que ele vai ter na eternidade são muito maiores do que as recompensas da terra. Mas entendendo de que a vida cristã é uma jornada, ele diz: não, mas se eu ficar, eu posso ajudar vocês. E eu estou convencido de que eu vou ficar, para que de alguma maneira ele consiga auxiliar os outros irmãos a avançarem nesse próprio entendimento que ele leu no começo do capítulo, para que a vida dos irmãos também redunde em louvor e glória a Deus. Então para ele já estava claro: para mim, morrer é lucro. Agora eu vou ficar aqui, porque eu entendo de que todos estão numa caminhada, eu quero ajudar vocês a esse mesmo entendimento. E se a gente continuar o versículo 27, Paulo agora exorta os filipenses, e ele fala assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão vendo que continuam a ter. Ou seja, ele exorta os filipenses: vivam de maneira digna do Evangelho. E no versículo 29 ele fala: vocês receberam a graça não só de crer no que Jesus fez, mas receberam a graça de sofrer por Cristo. Porque nós sabemos que a vida de Jesus foi uma vida de dores, foi uma vida de sofrimento, onde ele subjugou a própria vida para cumprir o propósito eterno de Deus. E Paulo, entendendo isso, fala: vocês receberam essa mesma graça, e essa graça vocês veem em mim, porque vocês sabem o que eu estou sofrendo, vocês sabem o que eu estou combatendo. Paulo escreve essa carta, ele não estava obviamente lá com eles, ele escreveu a carta, para Filipenses, mas ele estava sofrendo no período. Você sabe, Paulo foi preso tantas vezes, chicoteado, apanhou com vara, sofreu naufrágio. Então os irmãos de Filipos sabiam como era a vida de Paulo, e ele exorta: vivam de modo digno, porque a graça de vocês não é só para querer, mas é para viver, e viver uma vida que vai ser uma vida de renúncia, porque essa foi a vida do Cristo, do mesmo jeito que vocês veem como eu vivo a minha vida. E várias vezes vocês sabem, irmãos, Paulo pede: me imitem da mesma maneira que eu imito a Cristo. Então ele convida os filipenses a avançar na fé, a caminhar um pouco mais na vida cristã, a sair de um lugar, de uma fé que só é uma fé de cabeça, uma fé de coração, ou uma fé de dentro, de conhecimento, de crença, para uma fé de prática. Como fica claro nos ensinamentos de Paulo, não somente nesses versículos, que não vivemos para nós mesmos depois que entendemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Então, se a gente continua vivendo a nossa vida achando que nós somos donos dela mesma, depois de conhecer Jesus, nós estamos enganados. Então eu já queria dizer para você, irmão, se de verdade, depois que você conheceu a Cristo, a sua vida continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, em algum momento você pegou um atalho aí, ou você virou para um lado errado, numa bifurcação, você foi para a esquerda e deveria ter ido para a direita, porque se a nossa vida não é transformada à medida que caminhamos, alguma coisa está muito errado. E com certeza você já ouviu essa frase de que assim: ai, como é bom, porque eu tenho Jesus na minha vida. A pessoa: nossa, eu conheci o Senhor e eu vivia uma vida ruim, e eu era triste, eu tinha depressão, eu tinha vários problemas, e eu conheci Jesus, e como é bom ter Jesus na minha vida. E assim, isso não é errado, mas talvez nós precisamos ressignificar essa frase, e a gente precisa começar a falar: que bom que hoje eu vivo a minha vida em Jesus. Então não é Jesus que vive comigo a minha vida, mas sou eu que vivo a minha vida em Jesus, porque eu já não escolho mais o que eu vivo,
Os meus desejos e as minhas vontades já não são mais prioridade para mim. Então eu vivo a minha vida da mesma maneira que o meu Cristo viveu. Então a minha vida hoje, ela está escondida em Jesus. E a gente vai conseguir falar, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu imito aquilo que Jesus fez. Então eu vivo a minha vida nele. O primeiro texto que nós lemos fala muito disso. Nele fomos constituídos herança. Nele nós fomos salvos. Todas as coisas consistem nele. Todas as coisas convergiram nele. Ele é o centro de todas as coisas e não nós. Então, à medida em que a gente conhece a Jesus, nós temos que falar, a nossa vida hoje nós vivemos em Jesus. Porque as prioridades já não são mais as da nossa vida, mas para a vida que Ele morreu para que a gente tivesse. Então, você não necessariamente precisa escolher uma função sacerdotal, sabe? Você não precisa ser pastor de uma igreja para poder falar que você vive uma vida em Jesus. Não é isso. Apesar de Paulo falar que aquelas pessoas que escolheram isso, boas coisas escolheu, mas você não tem obrigação de ser um pastor para você viver uma vida em Jesus. A grande questão é que aquilo que está no seu coração para você fazer a sua vida, essa vida aí precisa ser vivida em Jesus e para a glória dele, independente do que você se propôs a fazer. As pessoas são diferentes e está tudo bem. Então pode ser que dentro do seu coração você tenha esse desejo. Cara, eu quero ser um pastor. Eu quero viver a minha vida dedicada integralmente a um ministério sacerdotal, sei lá, eclesiástico. E está tudo bem, como eu falei, Paulo disse, boa coisa escolhem aqueles que têm esse desejo. E aí depois disso ele já começa a dar vários pré-requisitos para que a pessoa viva isso. Mas esses pré-requisitos, eles não são só para aqueles que vão ser pastores ou sacerdotes, né, e tal, essa coisa toda aí. Mas é para todo mundo. Todos precisam ter um caráter aprovado. Afinal de contas, nós precisamos caminhar, né, essa jornada para se tornar mais parecidos com Jesus. Então, se hoje a sua vida, seja ela dedicada integralmente ao Senhor, ou numa vida cotidiana de trabalho, de ser empresário, advogado, médico, piloto de avião, essa vida precisa ser vivida para a glória de Deus. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Irmãos, e uma coisa muito séria é que nós não temos escolha quanto a isso. Nós não decidimos se nós queremos viver a vida dedicada ao Senhor ou eu vou viver a minha vida parcialmente ao Senhor. Afinal de contas, eu não sou tipo um pastor ou tal. Então assim, dentro da igreja a minha vida é no Senhor, mas na minha casa a minha vida é minha. Dentro do ambiente corporativo, aqui eu preciso viver a minha vida, porque aqui as regras são diferentes. Mas quando eu vou na minha Livingston, tal, aí a minha vida é vivida no Senhor, minha vida é em Jesus. Nós não temos escolha. E isso é muito sério, porque se a gente continuar vivendo a nossa vida, mesmo depois desse entendimento exatamente da maneira em que quando nós fomos chamados, isso tem um erro muito grande. E a grande questão é, se nós temos um propósito maior do que nós mesmos, se nós vivemos por uma coisa que é muito maior do que nós, como eu disse no começo, nós podemos correr um risco muito grande de cair em si, que nós tivemos uma vida inteira gasta sem agradar o Senhor, sem que ela seja para louvor e glória do Senhor, e a gente não vai ter tempo suficiente para mudar ela. Então a gente precisa entender desde o dia em que a gente ouviu e nossos olhos foram abertos para o Senhor, que a nossa vida é vivida por um propósito maior. A nossa recompensa, ela não está aqui, ela está na eternidade. E a nossa vida precisa ser vivida para louvor e glória do Senhor. E para isso nós precisamos ter uma fé prática. Pode ser, irmãos, eu acho que você já ouviu com certeza aquelas histórias daquelas pessoas que viveram 99,8% da sua vida completamente promíscua e com as costas voltadas a Jesus,
e lá no seu leito de morte, alguém foi e falou com ele a respeito do plano da salvação, e essa pessoa aceitou Jesus e morreu. E a gente fala, glória a Deus, porque ele foi para o céu. E glória a Deus, porque Deus de fato é tão misericordioso, a ponto de que em qualquer espaço da vida que você entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai te receber, glória a Deus. Mas o fato é que um dia nós encontraremos diante do Senhor. E eu te digo que se a gente não viver a nossa vida dedicada a Ele, nós chegaremos diante dEle com as mãos vazias, completamente vazias. E eu não sei como que isso vai acontecer, né? Afinal de contas, eu não cheguei lá ainda, não cheguei nessa fase. Mas a Bíblia diz que nós entregaremos as coisas ao Senhor. E como os morávios falavam, né, que a nossa vida, né, que a recompensa do Cordeiro seja recebida através de nós. Então, se nós hoje ouvimos a respeito disso, e nós não dedicamos a nossa vida a isso, achando que nós teremos tempo ainda para decidir, nós teremos tempo para se voltar completamente ao Senhor, primeiro de tudo, pode ser que você não esteja tempo. Em segundo, eu acho que a maior desgraça vai ser chegar na frente de Jesus de mãos vazias, mesmo sendo salvo, mesmo que no final a gente seja salvo. E eu acho que tem um ponto que é pior do que esse. É o ponto em que a gente vai viver a vida achando que nós estamos agradando ao Senhor. A gente vive a vida fazendo muita coisa para Ele. E a gente pode viver a vida com a certeza de que quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos ouvir aquela bendita frase, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas se a gente viver errado, ao invés dessa frase, nós vamos ouvir aquela outra terrível, e talvez a pior frase de todas, que é a frase do afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Nós precisamos entender que nós não temos escolha entre viver uma vida normal ou viver a vida 100% para o Senhor. A única vida do crente é 100% para o Senhor. A única vida de quem entendeu quem Jesus eu preciso viver a minha vida escondida no Senhor. Eu estou caminhando, eu estou avançando em direção a Ele, em direção à maturidade. E eu queria já, aqui no meio da mensagem, te convidar, aqui durante essa semana, você se dedique a ler o Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 17, mais ou menos. Porque é nessa parte da Bíblia que Jesus vai falar que Ele sai da terra e Ele vai deixar o Espírito Santo. E Ele começa a relatar como que nós podemos viver essa vida para louvor e glória dEle. Então Ele conta que o Espírito Santo vai vir e vai nos auxiliar, de que Ele está preparando um lugar. No capítulo 17 Ele faz aquela bendita oração sacerdotal, onde Ele fala, eu oro não só por esses que creem, mas eu oro também por aqueles que vão crer ainda, que somos nós. Então se dedicar a isso e entender o que o Senhor espera de nós e como nós podemos viver essa vida é fundamental. E se essa leitura for talvez pesada demais para você e não gere um interesse genuíno em entender o que Jesus deseja de nós durante a nossa vida, sinceramente eu fico muito preocupado e eu fico triste por você. Porque se nós não queremos nos voltar completamente a Ele, a probabilidade de acontecer aquilo que eu falei, de a gente viver uma vida achando que nós vamos ouvir dEle, entra no gozo do seu Senhor, é grande. Mas nós podemos ser surpreendidos e ouvir o afasta-te de mim porque eu não te conheço. Afinal de contas, nós não nos dedicamos a entender aquilo que Ele quer que a gente faça. Aquela coisa, né, irmão? Deus decidiu deixar um livro para nos explicar e a gente tem que ler o livro. Meditar em cima dele. E deixar que isso não fique somente dentro do coração e da mente, mas que a gente pratique. Coloque isso para fora. E talvez o meu papel hoje aqui, uma vez que a gente não tem tanto tempo para ficar aqui falando. Como a gente não tem tanto tempo para ficar aqui falando e meditando juntos,
Talvez o meu papel seja só despertar você a entender que existe uma coisa que nós precisamos entender, que é como nós vamos viver a vida para louvor e a glória do Senhor. Então, com esse entendimento, eu quero me concentrar em como a nossa fé, somada à graça e o poder do Espírito Santo, pode nos levar a fazer isso, e o que esperar de uma vida que está concentrada em manifestar os frutos do Senhor, os frutos do Espírito Santo nessa terra. Então, se você quiser ler comigo Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Romanos 8, versículo 1 ao 5 fala: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho. Em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam pelas coisas do Espírito. Então, no Velho Testamento fica claro de que os homens não eram capazes de viver uma vida santificada, porque não existia essa ação do Espírito Santo dentro deles. Na verdade, a lei, a própria Bíblia diz que veio para justamente dar visão ao pecado do homem. A lei foi criada e o homem entendeu que ele não poderia cumprir a lei do Senhor por ele mesmo. Mas Jesus veio à terra, cumpriu todos os mandamentos se cumpriram em Jesus. E como eu já falei algumas vezes, Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Nós recebemos um novo coração, as leis dele foram impressas dentro de nós. E agora, o que nós precisamos fazer é viver uma vida inclinada para as coisas do Espírito, e não mais inclinado para as coisas da carne. E mais uma vez, não é por nós, mas pelo que Jesus fez. Não é pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas, irmãos, isso não acontece com um passe de mágica. Talvez você já tenha entendido isso, eu não tenho dúvidas disso. De que, ao mesmo tempo que você é tocado pelo Senhor, e você vai em um lugar e você você é impactado pela presença de Jesus, e o teu coração se aquece com as coisas que você ouviu do próprio Espírito Santo, e você é impelido a pensar nas coisas do Espírito, e você começa a entender que você precisa deixar algumas coisas na sua vida. Mas a coisa não acontece automaticamente. Ela não acontece como se a gente fosse um robô que tivesse uma chave de bom e ruim nas costas. E aí você é tocado pelo Espírito Santo e ele vem e ele muda a chave. E aí você passa de uma pessoa ruim para uma pessoa boa. De uma pessoa inclinada às coisas da carne para uma pessoa inclinada às coisas do Espírito. Não funciona desse jeito. Então talvez você pode entrar no culto com o coração orgulhoso por ser muito bom no que faz, com vários planos egoístas, de como ser bem sucedido, um desejo doido de ser reconhecido e consequentemente ser muito bem remunerado por isso. Remunerado inclusive acima dos teus amigos, acima dos colegas, ter uma vida confortável e viver sem nenhuma preocupação com o amanhã. E muito menos se preocupando com as outras pessoas que estão do seu lado. Mas, afinal de contas, você quer uma vida de acordo com aquilo que você sabe que consegue fazer. E você chega com o coração completamente cheio disso, e você é tocado do Senhor. Seus olhos são abertos para que tenha uma recompensa muito maior do que aquela vida. E você entende o quão egoísta você tem sido. E isso faz você repensar os seus planos. Mas na segunda-feira você vai ter que escolher se você vai continuar tendo as mesmas atitudes que você tinha, quando tinha o coração completamente egoísta, voltado para as coisas desse mundo,
ou se você vai realmente responder aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, falando: cara, você está indo por um lugar que é a perdição. O seu coração e os seus olhos estão nas coisas dessa terra. E você sente esse impacto, mas eu digo uma coisa: você vai ter que escolher por se inclinar às coisas do Espírito. Isso não vai acontecer automaticamente. Então qual a resposta eu vou dar? Ela está de acordo com a revelação que eu tenho agora. Se hoje eu tenho uma revelação diferente, o que eu vou fazer? E você vai sentir na sua alma como é ter que escolher por Jesus e o seu plano. E também vai sentir o que é ter a sua carne esmagada na hora de dizer: não, eu vou mudar. A minha atitude hoje vai ser diferente. E a tua carne vai estar lá gritando: você vai mesmo jogar tudo para o alto? Você vai mesmo desistir das coisas desse mundo? Você vai mesmo desistir dos seus planos, dos seus desejos, daquilo que você planejou? Você vai realmente desistir? A tua carne vai gritar e você vai ter que se inclinar ao Espírito. Não, sim, porque eu entendi que uma recompensa maior me aguarda depois disso aqui. Esse processo de colocar a fé em prática é como Deus escolheu fazer, Deus decidiu fazer assim conosco. Nós precisamos passar pelo processo de ser reconstruídos de dentro para fora. Existe uma reforma em que as nossas vidas passam, e essa reforma do Espírito Santo, ela vai destruindo coisas de dentro de nós e reconstruindo de dentro para fora. Mas nós não vamos ser obrigados a fazer isso. Deus decidiu, como eu falei, que nós não temos um botão que é mudado de pessoa boa para pessoa ruim. A gente vai poder decidir pelo mal de volta, mesmo depois de ter sido iluminado, mesmo depois de ter sido tocado pelo Senhor. Mas uma coisa eu falo: não existe como agradar a dois senhores. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. É impossível fazer as duas coisas juntas. Essa decisão precisa ser tão firme dentro do nosso coração, a ponto de você desprezar completamente as coisas desse mundo e amar completamente a Jesus e as coisas dele. Você vai ter que desprezar completamente os desejos do seu coração e vai ter que se inclinar aos desejos do coração de Deus. Você vai ter que jogar tudo fora que foi construído para que tenha somente uma vida confortável e que não ligue para as coisas do Evangelho, e se inclinar e começar a se dedicar às coisas que muitas vezes não vão te trazer nenhum rendimento nessa vida, mas que terão uma recompensa eterna depois que a gente morrer ou depois que Jesus voltar. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao dinheiro e a Jesus. E se a Bíblia diz isso, não adianta a gente querer brigar com isso. Não adianta você pensar: não, eu consigo, eu estou aqui me dedicando a fazer dinheiro, porque a minha família precisa ser cuidada e tal. E está tudo bem fazer isso, mas eu digo, se você acha que você consegue se dedicar completamente a fazer dinheiro e se dedicar completamente ao Senhor, não vai dar. Porque nós não podemos escolher se nós adoramos ou não adoramos alguém. Não existe não adoração, não existe não servir nada. Você vai estar sempre servindo alguma coisa, você vai estar sempre adorando alguma coisa. A gente só pode escolher se você vai adorar o Senhor ou outras coisas. Mas você não vai poder escolher ficar neutro. Afinal de contas, Jesus fala em Apocalipse que era melhor que as pessoas fossem justamente logo frias de uma vez. Ele gostaria que todos fossem quentes, mas se não, é melhor que seja frio, porque o meio do caminho é a pior das opções. Então nós precisamos decidir. E sinceramente eu acho que é nesse ponto, na hora em que a gente acredita que vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é que a gente se perde. Ou quando a gente acha que o Espírito Santo vai conseguir decidir por nós.
porque nós fomos tocados e nós fomos, os nossos olhos foram abertos, nós recebemos uma palavra, e aí a gente imagina, não, a partir de agora eu não vou querer mais fazer isso. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque Deus decidiu que a gente precisa passar pelos processos da vida. A gente precisa viver isso. A nossa alma precisa se inclinar a isso. A nossa carne precisa ser esmagada. Isso só acontece quando nós precisamos decidir por aquilo. O Senhor não vai decidir por nós. Ele não vai nos obrigar a isso. O Espírito Santo, mesmo morando dentro de nós, Ele não nos obriga a fazer isso. Ele nos aponta. Ele nos sinaliza. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um momento em que você estava para decidir alguma coisa ou para fazer alguma coisa e veio uma impressão dentro de você falando, não faça. E isso é o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que da mesma maneira como você já sentiu isso, você não foi obrigado a fazer sim ou não. Você teve que decidir por você. Sim ou não. Eu vou me inclinar às coisas do Espírito ou eu vou me inclinar às coisas da carne. O Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando, nos impulsionando, nos empoderando. Afinal, Ele é Deus vivendo dentro de nós. Mas Ele não vai tomar a decisão por nós. Por isso que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Porque se Ele nos obrigasse a fazer isso, nós não precisaríamos nem de ter fé. Porque se a gente não precisa ter fé e acreditar naquilo, para que ter fé? E nós sabemos, um versículo super conhecido, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos crer que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Só que é como se você passasse por essa situação e o Espírito Santo dentro de você te conduzindo a tomar a decisão certa, você tira a sua fé e vou fazer. Eu acredito que esse é o caminho que o Senhor escolheu. E eu vou decidir se inclinar para isso. E eu vou tornar a minha fé teórica em uma fé prática. Uma fé que me inclina a responder com o que o Espírito Santo testifica dentro do nosso coração. E nós vamos fazer isso sozinhos? Como eu falei, não. Não. Nós não seríamos capazes de decidir sozinhos. Nós não seríamos capazes de cumprir os preceitos do Senhor sozinhos. Como eu já falei, isso foi na lei de Moisés. Não tinha como. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós necessitamos dar espaço para que o Espírito Santo tenha cada vez mais lugar dentro de nós. E à medida que Ele tem mais lugar dentro de nós, nós aplicamos a nossa fé e decidimos pelo melhor caminho. E eu sei que essa aplicação ela pode ser diferente para todo mundo que está aqui. Você sabe como está a sua vida. Se você tem o Espírito Santo aí dentro de você, Ele está continuamente apontando, né? E eu não preciso dar muitos exemplos aqui. Mas isso está acontecendo nas relações do trabalho, nas relações na sua família, na maneira como você planeja o seu futuro, como cuida do seu dinheiro. E fica muito claro quando você começa a ver o quanto de tempo e recursos você investe nas coisas. Porque onde está a nossa maior concentração de vontade, de desejo, é onde a gente vai dedicar mais tempo e esforço. Então a vida no Espírito passa pela decisão de viver essa vida. E a gente não escapa de tomar essa decisão. A gente já leu Efésios, capítulo 1, eu vou ler de volta. O Efésios capítulo 1, de 3 a 4, fala: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então Paulo aqui deixa claro que nós já fomos abençoados por todas essas bênçãos nas regiões celestiais. Mas como que a gente toma posse disso? Nós tomamos posse disso pela fé.
Como diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. E aquela Bíblia de Jerusalém, ela fala assim, o mesmo texto, a fé é uma posse antecipada do que se espera, é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, se existem tantas coisas nas regiões celestiais, bênçãos espirituais para nós precisamos puxar isso à realidade através da fé. Se a Bíblia aqui diz, para que nós somos santos e irrepreensíveis, quando a gente olha para dentro de nós estamos já vivendo uma vida santa e irrepreensível? Eu acredito que não, mas é pela fé que nós acessamos essas coisas. É pela fé que nós caminhamos nesse sentido. É pela fé que nós investimos em decisões que vão nos levar à santificação e a nos tornarmos irrepreensíveis diante dele. Para que a gente tenha uma vida, como eu já falei várias vezes, para louvor e glória de Deus. Por isso a fé é indispensável. Porque acessamos bênçãos espirituais garantidas a nós por Cristo. Nós precisamos crer que, impelidos pelo Espírito Santo, decidimos em agradar a Deus e seremos recompensados por isso, não necessariamente agora, mas sem dúvida na eternidade. Afinal, nós não vivemos pelas recompensas somente da terra, mas pelos tesouros que estão no céu. Como Paulo mesmo disse, a nossa esperança ela é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque se a gente vive uma vida acreditando em tudo que o Senhor fez, acreditando que Ele morreu e ressuscitou, que Ele está preparando o lugar, de que Ele virá com o corpo glorificado e reinará na terra, um reino de justiça, um reino de paz, e nós não acreditamos que o período curto de tempo que nós temos aqui, e de dedicação a Ele, é insuficiente para que a gente receba isso, nós estamos errados, nós estamos vivendo a religião errada. Se nós queremos viver uma vida cristã somente para receber coisas aqui na terra, nós somos, como Paulo diz, os piores dos homens. E quando a gente fala de vida no Espírito, tem uma coisa também que eu queria falar com vocês, a respeito de como nós damos muito crédito. É muito comum a gente associar uma vida do Espírito a pessoas que fluem nos dons. Ainda mais dentro do meio pentecostal, que é o meio que nós vivemos. Nós somos uma igreja pentecostal. E nós queremos sim ver os milagres acontecendo. Sinais e maravilhas, nós queremos. Nós queremos que isso faça, afinal de contas, a Bíblia é muito clara falando que os sinais, eles vão seguir aqueles que creem. E nós queremos que no nosso meio aconteçam sinais e maravilhas. Agora, a gente não pode associar diretamente, necessariamente, alguém que flui nos dons do Espírito como alguém que tem um caráter aprovado. Porque não é. Infelizmente não é. Como o Fábio Coelho já falou aqui uma vez, Deus tem um senso de humor e Ele vai mandar homens que Ele usa para o inferno também. Porque a operação dos dons não necessariamente aponta para uma vida de caráter do Senhor. Uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que traz louvor e glória a Ele, não necessariamente é uma vida de uma pessoa que flui nos dons. Milagres, os demônios que são expulsos. Como Jesus falou, quando ele enviou aqueles 70 para pregar, e eles voltam todos animados, falando que os demônios se submeteram a eles. Jesus fala, mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, maior graça é Ele ter nos alcançado, Ele ter vindo para a terra, ter morrido por nós, resgatado a gente de uma vida de completo pecado, separados do Senhor. Muito maior é isso do que os demônios se curvarem, do que os demônios serem expulsos pela sua palavra. Então a operação de milagres é maravilhosa, irmão. Nós queremos ver isso cada vez mais, mas a gente não pode associar uma vida inclinada ao Espírito a uma vida de alguém que opera muitos milagres, ou que o Senhor opera milagres através dele. Inclusive Jesus, quando esteve na terra, ele falou, apontando para João Batista, de que não teve nenhum homem nascido de mulher
que tenha sido maior do que João. E João, irmão, não tem nenhum milagre. Pelo menos o Senhor decidiu que na Bíblia não fosse escrito nenhum milagre que ele fez, mesmo que ele tivesse feito. E mesmo assim ele disse, não houve nenhum homem maior do que João Batista. E ele também fala depois, mas como ele veio inaugurar um novo tempo, uma era onde o reino de Deus começa a ser instalado dentro de nós, uma era onde o Espírito do Senhor vive dentro de nós, ele fala, o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque é justamente naquele momento onde acontece essa divisão, é onde Jesus inaugura esse novo tempo, que é o tempo do reino dentro de nós. Então o caráter de Cristo ele é formado em nós, e a vida no Espírito, eles são expressos por outros frutos, não necessariamente por operação de milagres. Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 5, para a gente ler mais um texto juntos. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então agora os frutos de um caráter moldado pelo Espírito e experimentado pelo processo de se tornar um cristão verdadeiro vão trazer glória a Deus. E essa expressão de uma vida piedosa e digna do Evangelho, como Paulo fala aos Filipenses, vivam de uma maneira digna do Evangelho. E eu quero ler mais uns textos com você, para que a gente tenha um tempo para orar e pedir para que o Espírito Santo realmente faça algo dentro de nós, para que nos leve a ter uma vida cada vez mais prática e menos teórica. Uma vida que realmente vá glorificar o Senhor aqui na terra. Você não precisa abrir, mas eu vou ler Tiago, capítulo 2, do 18 ao 24. Ele fala assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não são pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava justamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e por isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Esse é aquele texto de Tiago que Lutero queria tirar da Bíblia, quando ele estava reformando, participando da reforma, onde a Igreja Católica estava vendendo indulgências,
onde eles pediam para que as pessoas pagassem e comprassem os terrenos no céu, onde eles colocavam muitas coisas na frente da fé para que a pessoa fosse salva. E Lutero, lendo a palavra de Deus, entendeu, cara, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como diz em Efésios. Não é nosso, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E como que Tiago veio me falar de obras? Mas, irmão, eu queria te falar de que essas obras que Tiago está falando e apontando para Abraão não são obras de justificação. Não são obras onde nós vamos comprar a nossa salvação ou agradar ao Senhor. Não é por fazer muitas coisas que nós agradamos o Senhor. Afinal de contas, a gente já leu o texto que Jesus disse de que as pessoas chegarão diante dele e falam, não, mas eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu profetizei. E ele vai falar, mas eu não te conheço. Então não pode ser pelas obras. Não pode ser pelas ações. Mas o que Tiago está falando aqui é de que Abraão, tendo fé em Deus, colocou a sua fé na prova, colocou a sua fé para jogo, e agiu, teve ações, operou em coisas, andando em cima da sua fé. Porque nós sabemos, Abraão é o pai da fé, como diz em Hebreus. E nós sabemos também que Abraão recebeu uma promessa de Deus, falando que a sua descendência seria muito farta, imensa, iria cobrir a terra, como as estrelas do céu, como as areias do mar, as areias da praia. E que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele sabia que Isaque era o filho da promessa. Então ele tinha plena convicção, ele tinha fé, ele acreditava que Deus tinha dado uma promessa, e essa promessa era em cima de Isaque. Plena convicção. E aí Deus fala, eu quero que você mate Isaque. E Abraão, o que ele fez? Eu creio em você. E se você falou que a minha descendência vai vir desse menino, e agora está pedindo para que eu mate ele, eu vou fazer. Porque a minha fé não é uma fé teórica. A minha fé não é uma fé só dentro de mim, dentro da cabeça. Se você está pedindo para fazer, eu vou fazer. Em Hebreus fala de que Abraão, ele sabia que se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaque. E sabe o que isso fala para mim, irmão? Eu acho muito forte. Porque a Bíblia não fala de que Abraão cria que antes de que ele fosse matar Isaque, o Senhor o pararia. Nós lemos a história e nós sabemos que foi isso que aconteceu. Mas para mim, pelo relato de Hebreus, fica muito claro de que ele tinha plena convicção de que ele mataria Isaque. Mas a fé dele era tão superior que ele falava, não, mesmo que eu mate, a promessa do Senhor vai se cumprir. E se é em cima desse menino, esse menino vai ter que ressuscitar. Mas eu não vou deixar a minha fé parada. Eu não vou deixar a minha fé teórica. Eu não vou deixar a minha fé escondida. Mas se eu preciso aplicar a minha fé em cima de uma promessa do Senhor, eu vou andar sobre ela. E é esse tipo de fé que nós precisamos ter. Uma fé que nos leva do ponto A ao ponto B. Uma fé que faz com que a gente saia do começo da caminhada e chegue até uma estatura de maturidade. Uma fé que faça que a gente entenda de que a nossa vida nessa terra não vai ser suficiente. Nós nunca conseguiremos ser completamente cheios daquilo que as coisas da terra podem nos dar. Nós só teremos isso na eternidade. Então vale muito a pena eu entregar a minha vida completamente nessa terra. E como eu falei, não é escolha para o crente. Acho que foi o C.S. Lewis que disse, né, de que se a pessoa quisesse uma religião tranquila, ele não indicaria o cristianismo. Só que, a porta está querendo ser reformada todos os dias. Nós queremos deixar a vida cristã cada vez mais tranquila e calma, sem entrega nenhuma, sem morte. Sendo que o dono de todas as coisas, o Senhor da terra, o Senhor do mundo, o Criador, veio aqui, sofreu e morreu. Como que nós seremos seguidores dele sem ter que apertar a nossa alma para tomar decisões que se inclinem ao propósito do Senhor? Então o que Tiago está falando aqui não são obras que vão conquistar alguma coisa por força humana. Abraão não conseguiu a sua salvação, a sua justificação pelaquilo que ele fez. Não.
mas a fé que ele tinha o levou a ter atitudes práticas, em que Deus olhou para ele e falou: ele será justificado por isso. Paulo é um grande exemplo de alguém que dedicou a sua vida para glorificar Deus, como a gente já falou. E pelo Espírito Santo escreveu quase metade do Novo Testamento. E ele deixa claro que essa caminhada não é fácil, mas também que ela é possível. Em Filipenses, de volta aí, capítulo 3, eu vou ler do 7 ao 14. Paulo fala: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmão, se você não tem essa certeza, eu quero deixar ela aqui completamente clara. Eu não estou falando que eu estou vivendo a minha vida em um nível de entrega como eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que eu estou sendo impactado nisso. Deus está me esticando, e eu acredito que Ele queira te esticar também. Esticar a tua fé, para que a gente viva essa vida que vai glorificar a Deus. Para que no final das coisas a gente possa receber do Senhor, entra no gozo do seu Senhor. Venha, eu te conheço. Que o nome dEle seja engrandecido através das nossas vidas. E se você já fez coisas erradas, o que você vai fazer? Eu vou prosseguir para frente, cara. Eu vou resolver as coisas, eu vou me arrepender e eu vou seguir. Porque se Paulo, que é o cara que fez tantas coisas para o Senhor, sofreu, e ele fala assim: eu não julgo havê-lo alcançado, não que eu já tenha recebido e que já tenha obtido a perfeição. Então é claro que a nossa vida vai ser uma vida de ser moldado, uma vida de ser esticado, uma vida de ser aperfeiçoado durante a jornada. Mas o que a gente não pode fazer é ter uma vida estática. O que a gente não pode ser é que semana após semana nós vemos na igreja, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer e a gente vive a nossa vida de acordo com o que a gente mesmo quer. A gente precisa olhar para trás e ver 1 mês atrás, 2 meses, 6 meses atrás e falar: cara, eu sou uma pessoa completamente diferente, porque eu fui de glória em glória sendo impactado pelo Senhor. Eu vou vendo cada vez mais coisas diferentes dEle, eu vou sendo impactado pela palavra de Deus, e a minha fé é uma fé prática. Cara, se eu ouço que eu preciso largar disso, eu vou largar. Se eu ouço que o meu coração está inclinado para uma coisa que é da carne, eu tenho que inclinar ela para o Espírito. A gente não pode esperar, a gente não tem tempo, a gente não tem mais tempo para esperar. A gente precisa ter uma atitude e mudar de vida, tipo, para já. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Isso é sério demais. Não tem como viver uma vida se não for uma vida vivida 100% para Jesus. Sinceramente, infelizmente, se você ainda deseja coisas da terra e se as coisas do mundo te atraem ainda, eu vou te falar, possivelmente você está perdido em algum lugar. E infelizmente a Bíblia é essa, a gente não pode mudar. E se você acha que eu estou falando muita coisa, eu só peço: leia a Bíblia, abra o coração para o Espírito Santo e leia a Bíblia. Leia esses 4 capítulos de João e medite nele durante a semana. E eu duvido que você vai chegar no final de semana acreditando de que a nossa vida ainda precisa ser nossa mesmo, de que a gente ainda pode negociar alguns sonhos, a gente pode ainda negociar alguns desejos. Com certeza você vai chegar no final da meditação desses 4 capítulos e vai chamar: meu Deus, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me entregar mais.
Eu preciso sair de uma fé que só está dentro do meu coração e da minha cabeça, e eu não consigo expor isso para fora nas minhas atitudes. E a gente sabe que Jesus é o modelo perfeito. Ele é o único digno de todas as coisas. E Ele se entregou completamente a nós. E quando a gente olha a vida de Jesus, que veio lá do céu para nos salvar e morrer por nós, como que a gente não se entrega completamente? Se o nosso Deus se entregou completamente por nós, como nós não nos entregaremos para Ele? Como dizer para Jesus que a gente não vai se entregar completamente? Como não se entregar ao processo de ser formado à imagem de Cristo e contribuir para o seu plano eterno? João capítulo 12, o verso 20 e 26 fala: ora, entre os que foram adorar durante a festa, havia alguns gregos. Mas se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e, essa parte é muito linda, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, quando esse texto fala de que esses alguns gregos, a Bíblia fala várias vezes de que quem não era judeu era grego. Então, assim, grego era todo mundo que não era judeu. Tipo, nós somos gregos, nós somos gentios, nós não somos judeus. Jesus, nós sabemos que Ele veio para os judeus, primeiramente, mas os judeus não o receberam. A morte dele inaugurou um tempo para nós. E nesse período, os gentios já estavam entendendo: poxa, quem que é esse Jesus? Quem que é esse Jesus? Tem pessoas que começaram a querer Jesus, que não eram judeus. E ele falou: cara, eu não posso falar com eles agora, porque eu preciso morrer agora. Porque se eu não morrer, eu não inauguro esse tempo, que é o tempo dos gentios me conhecer de verdade. É o tempo em que todas as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Então, se a vida dele foi uma vida de entrega, uma vida de morte, e ele fala: quem ama a sua vida vai perder, e quem odeia a sua vida nesse mundo vai ganhar. Como que nós interpretamos isso de uma maneira diferente de: a minha vida precisa ser vivida em Jesus. Eu preciso morrer para todas as coisas e viver para Ele. Não tem como interpretar de outro jeito. E ele fala: onde eu estou, ali também estará meu servo. Se a gente quer estar com Jesus, nós temos que estar nesse lugar. Nesse lugar de entender que a nossa vida precisa ser semeada na terra. E morrer para nós mesmos. Carregar a cruz como Jesus fez. E viver a vida para Ele. Logo depois desse período, onde começa justamente esses capítulos que eu te indiquei, para que você medite durante a semana. Porque a partir daqui ele fala da sua morte. A partir daqui ele fala que precisa ir para deixar o Espírito Santo. Hoje pode ser o dia que você for despertado para isso. E o entendimento sobre a vida cristã, onde precisamos caminhar nessa jornada de vida, avançando em maturidade, em revelação em quem é Jesus. Aplicando a nossa fé para viver uma vida digna do sacrifício dele. Mas como eu disse, não é uma coisa que acontece automaticamente. Nós precisamos semear a nossa pequena fé em pequenas ações para que ela cresça e nos leve a decisões cada vez maiores e alinhadas com o propósito de Deus. Talvez hoje vai ser o dia onde que você vai plantar as suas primeiras sementes de fé e talvez até regá-las com as lágrimas de arrependimento. Arrependimento por estar voltado com suas costas para o Senhor. Arrependimento por ainda viver e querer segurar coisas na sua vida que são só suas. Desejos que são só seus e desejos que não vão glorificar o Senhor. Talvez um arrependimento disso e essas lágrimas justamente já vão começar a regar essas sementes de fé. E eu queria dizer que essas decisões são difíceis de tomar mesmo. A gente sempre inventa muitas desculpas. Mas hoje pode ser o dia em que nós podemos deixar o Espírito Santo falar mais alto.
e nos direcionar para termos a convicção de que nós temos um caminho a seguir, e esse caminho é o caminho de Jesus. É o caminho de estar perto dele, é de viver essa fé prática. E Jesus é tão maravilhoso que ele não nos deixou sozinhos aqui, como eu já falei. E eu queria ler o último texto, antes da gente ter um tempo de adoração, um tempo onde você pode orar ao Senhor, deixar que o Espírito Santo comece a ter mais espaço dentro de você. Eu vou fazer a mesma coisa. João 14, do versículo 15 ao 21, fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. As decisões não são fáceis, gente. Eu não estou falando aqui que são decisões simples e fáceis de viver. Muitas vezes a gente está inserido em um contexto familiar, completamente destruído, passando por problemas financeiros. Tantas coisas podem nos perseguir, tantas coisas podem nos limitar, que a nossa fé encontre de fato Jesus, encontre de fato esse lugar de fé prática. Mas eu te digo que, da mesma maneira que o Senhor falou, através dos escritos de Hebreus, em que nós temos como uma âncora na alma, fixada no santo lugar, no lugar onde o Senhor abriu um novo e vivo caminho através da sua morte. É como se a gente pudesse fixar a nossa fé lá dentro do santo lugar, lá dentro onde o Senhor está. E como se a gente pudesse ir com uma corda, como se você lançasse uma corda por cima de todos os seus problemas, de tudo aquilo que te impede em viver essa vida de glória para o Senhor. E você vai agarrado nessa corda, puxando para mais perto de Jesus, porque ela está fixada lá dentro do santo lugar. E todas as vezes que você pode se deparar com uma situação difícil, uma decisão difícil, você pode ter certeza de que a sua fé está ancorada no Senhor. Ela está no lugar certo. O que eu preciso é seguir esse caminho que vai dar dentro do Senhor, dentro de uma vida escondida dentro de Jesus. Eu quero te convidar para ficar de pé. Eu vou orar. E se o Senhor, pela misericórdia dele, falou com você hoje, e o meu desejo, a minha dica é: não endureça o seu coração se o Senhor falou com você. Eu não estou falando que é o que eu falei. Já falei isso, falei até de manhã, né? Eu acho que quando a gente vai pregar é como se fosse um filtro ao contrário. Normalmente o filtro pega uma água suja e purifica e ela sai a água limpa. A gente é meio como se fosse um filtro ao contrário. A gente pega a palavra de Deus, que é santa, perfeita, e a gente tem que transmitir ela de alguma maneira, e às vezes passa por nós e fica pior. Mas Deus escolheu, né, gente, colocar tesouros em vasos de barro, né? Ele decidiu fazer que a gente participe do processo. Então, o que eu quis fazer aqui foi só falar do que Ele falou para mim, e de falar para você o que eu estou vivendo. Eu entendo que eu preciso viver uma vida de louvor, para louvor e glória do Senhor. E tudo aquilo que eu tenho recebido, todas as vezes que eu encontrei Jesus no meu devocional, aqui na igreja, todas as vezes que eu fui impactado por Ele, isso precisa sair de dentro de mim para fora, em atitudes que de verdade glorifiquem ao Senhor na minha vida agora. Que a minha vida, que através da minha vida o Cordeiro receba o sacrifício, receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então não é fácil, gente.
Mas é o único caminho, e essa é a minha maior preocupação, sinceramente. Esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Viver uma vida 100% para Jesus é o único caminho para o cristão verdadeiro. Fora disso, só existe perdição e enganação. Eu sei que infelizmente nem todos vão ouvir a mensagem e entender. Nem Jesus, quando falou, ouviu. Mas eu te digo, se você ouviu, não endureça o seu coração. E comece hoje a semear pequenas sementes de fé, de decisões pequenas, mas que você sabe que são alinhadas com o propósito do Senhor. Que você regue elas, para que elas cresçam. Espírito Santo, o Senhor é o único digno. Jesus, Tu és o único digno. Você é o centro de todas as coisas, Jesus. Nós simplesmente nos rendemos a Você, Jesus. Nós simplesmente nos rendemos ao Seu governo. Nós simplesmente nos rendemos, Senhor. Jesus, porque nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para um clube. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos impactados pela Sua palavra. E nós precisamos mudar, Jesus. Nós precisamos viver a vida, Senhor, que dê glória a Ti. Mas nós precisamos de tanta ajuda, porque nós não conseguimos sozinhos. Então eu peço, Espírito Santo, que habita dentro de nós. Espírito de Deus, vivifica-nos. Vivifica-nos. Ganha espaço dentro de nós, Espírito Santo. Abra espaço dentro de nós. Cava dentro de mim um lugar mais profundo para Você, Espírito Santo. E eu oro, Espírito Santo, que Você tenha liberdade. Liberdade para cumprir o propósito que Você desejou hoje aqui. Nós só queremos dar liberdade para que Você faça o que quiser. Nós queremos dar liberdade, Espírito Santo. Você é capaz de comunicar a cada um aqui a mensagem que precisa ser entregue. Você é capaz, Espírito Santo, de tocar qualquer área dentro do coração de qualquer pessoa aqui. Independente de idade, independente de qualquer coisa, o Senhor sabe comunicar. E nós Te pedimos, Espírito Santo, comunica aos nossos corações hoje aquilo que precisamos entregar, aquilo que precisamos render a Ti. Toca-nos hoje, Espírito Santo. Toca-nos hoje, Espírito Santo. Muda as nossas vidas, para que a gente, com a Sua ajuda, comece a caminhar na direção de conhecer mais a Você e ter uma vida de maturidade, uma vida que louve ao Senhor. Faça o que Você quiser, Espírito Santo. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo. Bem-aventurados são aqueles que buscam Tua face, pois encontrarão. Bem-aventurados são aqueles que buscam Tua face, pois encontrarão, pois encontrarão. Bem-aventurados são aqueles que buscam Tua face,
encontrarão. Bem-aventurados são aqueles que buscam tua face. Ele é Deus. Ele é Deus, Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus, Consolador, a esperança daqueles. Sim, Jesus, tu és. Ele é Deus, Consolador, a esperança daqueles. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Tua beleza. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E eu só quero ver você. 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 Só
só quero ver você. 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 Só quero que 1000 dias em outro lugar me transformam, contemplar tua beleza. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar me transforma ao contemplar tua beleza. Irmão, você sabe que a gente não tem pressa nenhuma aqui, então você pode ficar o tempo que você quiser. Quanto você quiser ficar aqui, adorar mais um pouco o Senhor, se entregar um pouco mais a Ele, você tem total liberdade. Mas eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, que seja uma semana onde você seja de fato impactado cada vez mais com o Senhor e com a sua glória. Então Deus te abençoe, mas não precisa sair correndo, você não precisa sair daqui agora, mas você está abençoado em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Dos meus pais eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu dos meus pais eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu queimei minhas carroças e
onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo seu amor, pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente ser com você, ser com você, ser com você.